Meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos, presbítero Silvio Moura do Portal Atalaia, trazendo informação com credibilidade e responsabilidade. Meus amados, quero iniciar essa gravação com o que se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, que diz assim a palavra de Deus. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentarem as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as minhas ovelhas. As fracas não fortalecestes, e as doentes não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desarraigadas não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Meus amados, existe texto mais atual do que o que nós acabamos de ler? Deus chama o profeta e começa a mostrar a situação em que se encontravam os pastores de Israel, os homens que deveriam cuidar das ovelhas. E essa era a realidade que eles estavam vivenciando. Os pastores comiam da gordura, vestiam da lã, viviam uma vida sossegada, uma vida irresponsável, porque nada faziam pelas ovelhas, apenas exploravam essas ovelhas. Então, essa semana, em um dos nossos vídeos que nós publicamos, nós viemos aqui fazer uma análise em cima desses versículos que nós lemos e em cima também disso que nós ouvimos e que nós publicamos em nosso canal. E vamos fazer uma análise aqui, irmãos, para fazer uma comparação no que o profeta Ezequiel 34 diz com o que aquele pastor falou. Vamos lá. Pastor Jonatas Lins, na sua última mensagem, que lógico, que eu publiquei no caso, não é? Porque tem outras mensagens depois daquela. Pois bem, eu quero pontuar algumas coisas aqui que ele falou que refletem a pura realidade. A realidade pura, nua e crua. Primeira coisa que ele falou de uma certa parede que existiu, não é? E que essa parede, se alguém tentasse colocar reboco para resistir, ia cair junto. Eu concordo plenamente com ele, porque essas barreiras, elas foram derrubadas no momento em que Cristo disse: está consumado. A palavra de Deus diz que o véu caiu de alto a baixo. É prova de que ninguém poderia mais colocar barreira entre o povo de Deus. Sem dizer que Jesus disse: eu tenho outras ovelhas fora desse aprisco aqui, em outro aprisco. Não é? Então isso não quer dizer que os irmãos da IADPE sejam piores do que outros. São todos iguais. Não é? Os irmãos da IADPE são tão salvos quanto os das demais igrejas. Não é? A questão que nós colocamos na dúvida é com relação à direção. Não é? Mas os irmãos são tão crentes quanto as demais igrejas. Não é? É isso que a gente quer deixar bem claro. Então, a outra coisa que o pastor falou naquela oportunidade, meus amados, foi uma coisa que eu achei muito importante. Ele diz o seguinte, que aquele irmão que ele apresenta morava vizinho dele, mas não podiam cultuar juntos. Eram separados. Meus irmãos, o que é que diz o Salmo 133? Não fala de união. E eles pregam isso como se fossem os irmãos da mesma denominação. Eles distorcem a palavra. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
que todos nós vivamos em união. E aí, irmãos queridos, aquele homem é uma testemunha viva de que a liderança, os pastores que não cuidam de ovelhas, proibiam esse homem de cultuar junto com seu vizinho. Então é uma doutrinação, sabe, irmãos, que estava tornando-se uma seita. Por quê? Porque são as seitas que fazem isso. São as seitas que fazem isso. A terceira coisa que ele falou é que ele também pensava que a parede tinha que existir. Veja a situação em que ele se encontrava. De tanto incutir aquela mensagem, é como aquela mensagem do comunismo, que você fica o tempo todo ouvindo que aquele governo é um governo bom, que cuida disso, que cuida daquilo, e você termina achando que aquilo é normal e que fulano realmente é aquilo, não é? Então, de tanto ouvir, o pastor disse que também achava que aquela parede teria que existir, ou seja, que nós somos os melhores. Aí termina ficando na situação que está hoje. Então, ele disse, eu também achava que a parede teria que existir. Achava. Tempo pretérito. Achava. Depois, ele faz uma declaração dizendo que muitos dizem a minha igreja é a melhor. A minha igreja é a melhor. E aí, a gente vê, eu sempre digo para a minha igreja, irmãos, no dia que vocês disserem aí, que a sua igreja é melhor, saiba que você, para um bom entendedor, está dizendo que a sua igreja não presta. Eu tenho dito isso, irmãos. Qualquer pessoa que vem dizer que a igreja dele é a melhor, é porque a igreja dele certamente não presta. Porque essa igreja não é mais de Cristo. Porque a igreja de Cristo não precisa ninguém dizer mais nada. Ela é imaculada, ela é santa. Não precisa ninguém estar promovendo a igreja de Cristo. Agora, se você está promovendo o nome da sua denominação, você é um sectário, você está equivocado, você foi ensinado de forma errada por pessoas que não têm as qualificações necessárias para doutrinar e para ensinar ninguém. Então não é culpa da palavra, é culpa de seu líder e culpa de você que aceita esses ensinamentos. Depois, irmãos queridos, ele confirma uma coisa interessante, ele diz, tudo isso é besterol. Tudo isso, irmãos, olha, é uma coisa tão pequena que em muitas cabeças não cabem. Porque são mentes libertas, livres, que enxergam um pouco além do nariz. Esse negócio de dizer que a minha igreja é melhor, isso tudo é besteira. Isso é besteira, isso é uma coisa que não promove o evangelho em nada. A sua igreja é melhor em coisa alguma. Não tem igreja melhor do que ninguém, irmão. Existem doutrinas diferentes. Porque quem está na igreja de Assembleia acha, os fanáticos acham que a Assembleia é a melhor igreja. Quem está na Adventista vai perguntar a ele. Quem é dos Mormons? Pergunta a ele se tem outra igreja melhor. Quem está na IURD? Pergunta a ele. Todo mundo, entre aspas, que não removeram a venda ainda dos olhos, acha que a sua igreja é a melhor. Isso é um besterol. Isso é mito. Isso é engano. Isso é mentira que inventaram e incutiram na sua mente. Isso é besteira realmente. E ele disse uma coisa muito interessante. Não trate ninguém mal de outra denominação. O que nós vimos por muito tempo, não é? Aquela segregação. Não, vocês não podem, eles não podem vir para cá, nem vocês podem ir para lá, não é? Tá, a gente viu no que deu, não é? Tudo aí quebrando a cabeça aí, porque perdendo membro, perdeu credibilidade e perdeu as condições de tocar essa obra para frente. Depois, irmãos queridos, ele diz uma coisa interessante, ele diz, pode ter título de pastor, mas se não tiver vida, Jesus vai dizer, apartai-vos de mim. Mas eu sou um pastor de uma igreja, apartai-vos de mim. Mas a minha igreja é grande, apartai-vos de mim. E essa é a verdade. Título de pastor, irmãos, não adianta. Para que serve título? Para que serve se você não tem qualidade, não tem vida no altar? Se você não tenha mérito, digo mérito de respeito diante da sociedade.
Se você fica aí pegando no que não é seu, mentindo, para que serve o título de pastor? Não serve para nada, irmão. Deus me livre uma coisa dessa. Deus me livre uma coisa dessa. Então, título de pastor não vai servir para nada. Eu não vos conheço. E a coisa que ele disse muito interessante, irmãos, que eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte: um dia eu fui cego, achava que o céu só tinha lugar para mim. Eu quero terminar esse vídeo nesse momento. Um dia eu fui cego, mas esse homem agora está liberto pelo sangue de Jesus. Ele e o outro, até nesse momento, irmãos, porque no momento oportuno que eles saírem do prumo, nós vamos da mesma forma nós vamos criticar a forma de governar dele. Mas ele disse: eu fui cego. Quantos estão cegos hoje? Como é que você pode defender uma pessoa, irmãos, que é mentiroso, que ocultou bens, que ocultou fortuna, que até hoje não presta conta? O juiz diz assim na cara dele: mas não é a hora certa para o senhor falar agora? Não, na hora certa eu falo, mentindo. Então, irmãos, pessoas que defendem um tipo de pastor desse, essa pessoa ainda não conseguiu ser liberta pelo sangue de Jesus. Mas esses homens que estão vendo, ele disse: eu era cego. Eu pergunto, quantos cegos ainda existem que precisam que Deus remova essa venda? Eu também já fui cego um dia, irmãos. Eu já fui cego um dia. Mas hoje, pelo sangue de Jesus. Hoje, se o meu pastor ensinar uma heresia, eu na frente dele não. Mas depois, eu com certeza, eu vou pela Bíblia. Eu vou na palavra de Deus. Graças a Deus que o meu pastor não ensina heresias. Mas se chegar qualquer um e ensinar heresias, eu vou lá e mostro aos irmãos como é. Pela palavra de Deus. Meus irmãos queridos, oremos para que os irmãos que ainda estão com as vendas nos olhos, essas vendas sejam removidas pela luz da palavra de Deus. Só quem pode fazer isso é a palavra. Eu percebi no pastor Jonatas exatamente aquilo que eu via na Assembleia de Deus há anos atrás. Sabe aquela coisa que a gente vivia e hoje não vive mais? Um culto ritualístico, né? Um culto mecânico, né? Aquela coisa, irmãos, mas não em virtude dos irmãos, mas em virtude da direção. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Divulgue esse vídeo, faça chegar mais longe para a glória do Senhor. Eu espero que o pastor Jonatas, espero que o pastor Hélio continue como homens de Deus, para que nós possamos dizer: nós temos, além dos demais homens de Deus, lógico, 2 homens que um dia foram libertos pelo sangue de Jesus Cristo. E que Ele nos abençoe.